Então, eu não vou esperar chegar ao meio do ano para me constatar que tem gente ali que tá com preguiça, que tá desmotivado, que tá desanimado. Não tá 100%. Não tá 100%, não tá com a cabeça ligada no Cruzeiro. O Cruzeiro não pode perder para um Democrata de Sete Lagoas. Na última rodada do Campeonato Mineiro, gente, um time desclassificado. O Cruzeiro não pode perder para o Democrata de Governador Valadares, que foi ontem. Na última rodada, o time desclassificado, gente. Ah, mas é o reserva. Não pode! Primeira fase do campeonato estadual, o resultado é de um Cruzeiro com um baita de um elenco, uma baita de uma estrutura, muito dinheiro gasto, uma folha muito alta, está na 6ª posição geral. Vai ter gente que vai falar, ai, mas é campeonato mineiro, mas se estivesse na liderança na primeira campanha geral, a gente estaria aqui elogiando. A federação assumiu o erro que deveria ser sim chamado. Eles estavam focados no lance anterior de uma possível falta no ataque do Atlético e analisaram de maneira muito supérflua essa situação do lance do pisão no Dudu. O Rodolfo, em 2 segundos, disse acidental e condicionou todo mundo e ficou por isso mesmo. Então, assim, tinha que ter tido uma análise mais profunda e tinha que ter sim chamado o árbitro no VAR, e aí só Deus sabe o que ia tomar a decisão, enfim. E no caso do segundo gol do Atlético, mais um erro, porque eles tinham a ferramenta para dar um zoom, e aí ficou claro a falta, ficou claríssima a falta. Então, e eles admitiram que foi falta no lance, e o Rodolfo, e a gente cita o Rodolfo, que na cabine ele é o chefe da cabine, né? Ele precipitou e errou. Na medida prática, o Rodolfo foi afastado. E eu quero fazer um parênteses aqui, que isso não tem nada a ver com o Leonardo Jardim, nem com a chegada dele e nem com a perspectiva do que o time pode evoluir nas mãos deles, tá? Não é sobre isso. Não é sobre nem os novos atletas que chegaram, tá? Esse ano pro elenco. Não é sobre isso. Mas é sobre o histórico de 6 meses que o Cruzeiro vem colecionando jogos ruins, né? Então a minha crítica inicial é para o elenco que está desde o ano passado aqui. E eu não vou aqui ficar passando pano e não vou aceitar, gente, justificativa. Eu vou lembrar um fato para vocês, e na época eu falei, não podemos aceitar esse tipo de desculpa. Porque lá na frente dá a mesma desculpa. Porque o time tá cansado, é porque tá precisando treinar mais. Aí tivemos 3 datas de parada FIFA no segundo semestre. E sempre que tinha parada, a gente voltava pior do que quando estava cansado. Então é o treinador. Cara, não é o treinador. Não é parada FIFA, não é porque tá cansado, não é isso. Vocês lembram a última rodada do Campeonato do Mineiro do ano passado? Cruzeiro e Democrata de Sete Lagoas? Democrata de Sete Lagoas já tinha sido desclassificado do Campeonato Mineiro? Vocês lembram que o Cruzeiro conseguiu perder pro Democrata? Não, é porque não sei o quê. Gente, o que falta de motivação num Cruzeiro de 2024 perder para um Democrata de Sete Lagoas, desclassificado, um time que não tem nem estrutura. Aí vem um monte de justificativa, porque tá no início do campeonato, o Campeonato Mineiro não vale nada, é isso, aquilo. Aí chega o restante da temporada, a gente viu a nhaca que é. Então, eu não vou esperar chegar ao meio do ano para me constatar que tem gente ali que tá com preguiça, que tá desmotivado, que tá desanimado. Não tá 100%. Não tá 100%, não tá com a cabeça ligada no Cruzeiro. O Cruzeiro não pode perder para um Democrata de Sete Lagoas. Na última rodada do Campeonato Mineiro, gente, um time desclassificado. O Cruzeiro não pode perder para o Democrata de Governador Valadares, que foi ontem. Na última rodada, o time desclassificado, gente. Mas é o reserva. Não pode. Nem o sub-20 do Cruzeiro, nem a base do Cruzeiro pode perder pro Democrata de Governador Valadares, gente. Não pode. O meu Cruzeiro, que eu acredito, não pode. Essa é a minha opinião. Eu respeito a opinião de todo mundo e eu gostaria que respeitasse a minha. O meu Cruzeiro, os reservas têm que ganhar no Campeonato Mineiro de qualquer time, exceto o Clássico contra o Atlético, que é um time que tem tanto investimento quanto, que tem tanta estrutura quanto. Não podemos, gente, ficar aceitando. É time de Série B, é time de Série C, é time de Série D, gente. Os reservas têm que ganhar.
E não podemos ou pelo menos demonstrar vontade, interesse no jogo, né, ô De Leon? Que eu acho que o que mais me incomoda é isso, cara. Entendeu? Porque parece... A não ser, Diogo e Mike, quando aparece um super Ipatinga, sabe? Esses times do interior bem montado, você vê que são um time muito bom, que depois os caras vão tudo pra time de Série A. Aí sim, mas isso acontece uma vez a cada 10 anos, uma vez a cada 15 anos. Não era o caso ontem. O De Leon, eu assino embaixo de tudo que você falou, né? Eu acho que já passou da hora do elenco ser cobrado. Na verdade, ele já vem sendo cobrado, mas eu acho que tem que ser cobrado de forma interna, né? Como você já falou dos jogadores, eu vou falar da diretoria. Porque realmente, assim, o Pedrinho tá demonstrando uma vontade de investir no Cruzeiro, de fazer o Cruzeiro ser forte de novo, disputar títulos de novo. O Matos fez contratações que eu vi até uma galera dando uma questionada, mas assim, no geral, foram contratações interessantes, que ainda podem dar certo, né? Querendo ou não, a gente tá ainda no começo do ano, tem muita água lá, tem treinador novo que vai mudar muita coisa, que vai colocar o estilo de jogo dele, né? E é um treinador com certeza com mais capacidade do que o Diniz. Só que se realmente o problema de jogadores, do elenco, e que isso vem de outros anos, né? Como você citou muito bem aí, o Mineiro do ano passado, que já foi muito ruim do Cruzeiro, o Mineiro de 2023 foi ruim. Tivemos outras situações também, Copa do Brasil ano passado. Travou um pouquinho ali o Mike falando na internet dele. Mas falando assim que não é de agora, né? O De Leon lembrou muito bem, porque teve o Mineiro do ano passado e até os 2023 que foram muito ruins. 2023 foi um ano ruim no geral. Ano passado teve Souza, teve a Copa Sul-Americana que chegou na final aos trancos e barrancos, mas fez jogos ridículos em algumas das fases, inclusive a final. Então, assim, eu acho que a diretoria já passou da hora de identificar se o problema são jogadores, identificar esses jogadores. Se o problema é o Matheus Pereira, que não quer ficar no Cruzeiro, podia ter liberado ele então, libera para o Palmeiras, libera para a Rússia, libera para a China, para o Catar, enfim. Eu acho que também tem esse trabalho da diretoria. Eu culpo, em primeiro lugar, disparado hoje, os atletas, né? Antes a gente estava culpando o Diniz, a gente tentou, assim, a gente achou outras justificativas tantas vezes, Seabra, Diniz, isso, aquilo, então, assim, eu acho que os jogadores, sim, são os principais culpados, mas também eu acho que é o momento da diretoria assumir uma certa responsabilidade de realmente fazer uma limpa nesse elenco, né? Não tá investindo. Cada vez que você investe num jogador caro, mas se o problema tem outros ali que já estão no elenco ou que chegam e que não agregam, pelo contrário, desagregam, então você está jogando investimento fora. Porque quando perde todo mundo, né? Não perde só quem tá mal, quem é desagregador ou quem não quer jogar no Cruzeiro. Então, assim, eu acho que também a diretoria pode atuar, tem que atuar mais forte nos bastidores, dentro do clube, fora do clube também, né? Já a gente vai falar dessa questão da FMF, para não acontecer o que aconteceu, porque a verdade também é que se a FMF, se a arbitragem tivesse agido direito ali no clássico, a gente podia estar falando de outras coisas, podia ter vencido o jogo, podia ter ganhado uma moral ali com a chegada do novo treinador, ganhado o jogo passado, não ter tido toda essa crise que se implantou depois do jogo. Então, assim, para a gente falar de todo mundo, eu acho também que a diretoria do Cruzeiro está deixando a desejar nesses aspectos. Primeira fase do campeonato estadual, o resultado é de um Cruzeiro com um baita de um elenco, uma baita de uma estrutura, muito dinheiro gasto, uma folha muito alta, está na 6ª posição geral. Vai ter gente que vai falar, mas é campeonato mineiro. Mas se estivesse na liderança na primeira campanha geral, a gente estaria aqui elogiando. Boa tarde, meu LeBron James favorito. Aqui, não dá para amenizar, não dá, sinceramente. Mas um dia vocês falam uma coisa, outra... óbvio, Pois o futebol é um produto volátil. Não tem como você ficar dando porrada aqui o ano inteiro se a coisa tá boa, ou ficar elogiando aqui quando a coisa não tá boa. Ao final da primeira fase do campeonato estadual, o resultado é de um Cruzeiro com um baita de um elenco, uma baita de uma estrutura, muito dinheiro gasto, uma folha muito alta, está na 6ª posição geral. Vai ter gente que vai falar, mas é campeonato mineiro. Mas se estivesse na liderança na primeira campanha geral, a gente estaria aqui elogiando. Boa tarde, meu LeBron James favorito. Boa tarde para você, para os amigos telespectadores. Lembrando, né, que anos anteriores, 22, 23 e 24, o Cruzeiro fez fases de classificações melhores no Campeonato Mineiro e não tinha essa folha de mais de 20 milhões de reais que tem hoje o Cruzeiro, né? É realmente um democrata vencendo o Cruzeiro. Democrata nem por isso se tornou um ótimo time, pelo contrário, é um dos piores times do Campeonato Mineiro. E, como disse bem o Leonardo Jardim, independente de qual Cruzeiro entre em campo, o Cruzeiro não pode perder esse tipo de jogo. Esse tipo de jogo contra o Democrata,
contra o Betim, eu diria até mesmo contra o Atlético, afinal de contas, o Atlético é um time que vai disputar a Série B, ok, o plantel do Atlético, pegando o que eles têm de melhor, a gente consegue comparar o Cruzeiro, mas tudo isso, HG, tudo isso, para mim, a maior responsabilidade neste instante é dos jogadores juntamente com o departamento de futebol. Porque não adianta daqui a 2, 3 meses, se as coisas não acontecerem, já está mais do que provado, quem está brigando com isso está brigando com fatos, que não é uma questão de técnico, de estilo de técnico. Este elenco do Cruzeiro, somando os jogadores que foram trazidos no meio do ano passado, 7, mais os 9 que estão esse ano, esses 9 que chegaram esse ano, eles precisam de um período um pouco maior. Mas os 7 que estão aqui desde o ano passado ainda não conseguem render perto daquilo que justificou a contratação e investimento que o departamento de futebol fez nesses atletas. Então, a gente já foi do Seabra, que era amigo do elenco, o elenco corre pelo Seabra, já fomos pro Diniz, o Diniz é um cara meio difícil, né? Essa bobagem que alguns colocam, inclusive aqui no programa, de que técnico precisa de se relacionar bem com o jogador para trabalho frutiferar dentro de campo. Não é verdade. Quem fala isso? Então agora, você é um desses. Então agora o Cruzeiro tá com o Leonardo Jardim, que tem que ter total autonomia, eu repito, total autonomia para fazer as mudanças que ele julga necessário. Este elenco do Cruzeiro, que muitos cantam em verso e prosa, só existe por enquanto no imaginário. Repito, com a camisa do Cruzeiro, para ser bastante específico. Quem quiser brigar com isso, que brigue com os últimos 10 meses do Cruzeiro. O que mais me agrada do Valu é que ele tem aos poucos se tornado um resultadista, mesmo que ele bata muito na tecla de que ele não é. Estamos trazendo pro nosso lado, né? Porque nos últimos 3 anos o resultado era melhor. Lembra? Percebe? O resultado era melhor. Porque se a gente avaliar mesmo, qual jogo o Cruzeiro fez mal para o Thiago Valu? O de ontem. E os jogos com o Diniz. Você não sabe, você nem ele a minha opinião, você América, sabe. Ele elogiou contra o América. Você está reverberando coisas da sua cabeça. No 11 contra 11 do Cruzeiro. E, cara, eu tô com o Valu. O importante sempre tem que ser o resultado. Ainda bem que eu não qual falei é o resultado? Qual é o resultado? Ainda bem que eu não falei isso. O resultado é o Cruzeiro na semifinal eu não do tô Campeonato dizendo Mineiro. isso, não. Agora é um novo campeonato. Acho que o Valu não tem que se preocupar com mais nada além do novo campeonato. Não, eu nem me preocupo, eu não trabalho no Cruzeiro. Os equívocos cometidos pelo Cruzeiro foram em relação às excessivas trocas de treinadores. Isso. Eu acho que o Diniz deveria ter sido demitido lá em dezembro. Para mim, se tem um erro dessa diretoria, e há esse erro, pelo menos na minha concepção, é em relação à troca de treinador. Eu acho que o Cruzeiro deveria ter iniciado a temporada com aquele que vai ser o seu treinador até o fim dela, ou pelo menos pela maior parte dela. E lamento que o Cruzeiro tenha percebido só nesse ano que não dava mais para continuar com o Fernando Diniz. Isso. O Cruzeiro deveria ter feito isso em dezembro do ano passado. Para mim, esse é o único equívoco. Até que enfim uma Porque crítica, irmão. Até aqui, a gente vinha elogiando o planejamento do Cruzeiro em termos de contratações. O que mudou? A gente vai mudar esse elogio que a gente fez ao planejamento do Cruzeiro, condicionado com o resultado? Então assumamos que somos todos resultadistas. Eu, pelo menos, faço isso. Levanto mãozinha, opa, sou resultadista. Então, de acordo com o resultado, eu vou sim fazer uma análise. Mas o resultado é o Cruzeiro na semifinal do Campeonato Mineiro, mais um ano. Queiram vocês ou não. Cara, o argumento de vocês é tão raso. Meu, não, quem falou de você foi mas ele. tão raso. Que o Thiago fala que o único erro são os técnicos. O Thiago, não fui eu. Você quer falar de profundidade de argumento? Não, vamos falar? Vamos falar então. Então tá bom. Quais são os outros erros? Não, peraí. Você falou o elenco do Cruzeiro desde o meio do ano passado. É bem montado. Para essa temporada, sim. Não, mas não começou essa temporada. A gente tem que falar de quando a gestão começou. Contratar 200 jogadores. Ninguém tá falando passado, mas calma, precisava. jovem, você tá desesperado por quê? Eu nem coloquei ainda. Você falou, vamos argumentar. Então vamos lá. Você acha que tá correto o Cruzeiro, antes da janela do meio do ano passado, somar 27 pontos no Campeonato Brasileiro e após a janela somar 25? Não tá correto. Então,
quando você fala do elenco, a gente pode dizer que o elenco do Cruzeiro, somando o ano passado e parte desse ano, não entregou ainda esportivamente o que se espera. Mas nós não estamos falando de planejamento desse ano, até porque se a gente comparar com o elenco do ano passado, então, o Cruzeiro tinha Rafael Silvas, um monte de jogador que não tinha que jogar no Cruzeiro. Isso, que não tinha que jogar no Cruzeiro, mas que durante os outros anos fizeram campanhas melhores no primeiro turno do Campeonato Mineiro. Com exceção do ano do Pesolano. O ano que o Pesolano estava querendo sair, atual é pior. Eu estudei para falar. Atual é pior. Não é pior. É pior. Isso, a atual é pior. Deixa ele é isso que eu tô falando. pô. Mesmo naquele ano de 2023, o Cruzeiro fez uma campanha melhor do que a dessa primeira fase do Campeonato Mineiro. Você quer ficar só no planejamento então, Thiago? É o que nós estamos discutindo. Não, ótimo. Não, é porque o planejamento é um todo, né? O planejamento dessa direção de... A gente tem que avaliar os 10 meses. Igual a gente avalia o planejamento de 2025. É a primeira temporada que os caras estão pegando eles, iniciando a temporada. Você vai ficar se escondendo atrás disso ainda? Esconder atrás de Você acha que é possível se esconder? Você acha que era possível ganhar, chegar na final com a gestão anterior? Não, Thiago, eu só acho que era possível ganhar 12 de 33 pontos disputados e que o Cruzeiro não foi capaz com esses jogadores. Aqui, ela tá na pré-Libertadores. Aqui, só isso que eu acho que era possível. Sabe como é que você coloca fim na discussão? Ele acabou de se entregar de novo. Claro que acabou. Que ele queria 12 pontos. Que ele queria 12 pontos. Para deixar claro, eu não quero... Para você conseguir pontos, somar pontos, você tem que fazer o quê? Resultado. Para deixar claro, claro, eu não quero nada, eu não sou parte do elenco, eu não sou parte do Cruzeiro Esporte Clube. Não. Eu trabalho aqui na Band Minas e trabalho na Samuca TV, ponto. Eu não sou parte do Cruzeiro. A gente torce pro Cruzeiro se classificar. Não, a gente torce pro Cruzeiro. Eu tô fazendo o meu trabalho. Mas todo mundo que torce pro Cruzeiro eu tô fazendo o meu trabalho aqui, eu tô analisando o trabalho. Não. Você pode ser assim. Eu sou assim. Então ótimo, então não me meça pela sua régua. Eu tô aqui para analisar o trabalho das pessoas que estão... Eu comento. Eu torço pro Cruzeiro. Eu comento futebol. Eu torço pelo bem do futebol mineiro. Pra você não tem. Eu tô fazendo outra coisa. Eu disse a mesma coisa com outras palavras. O torcer para o bem do futebol mineiro é chegar aqui e cobrar o Cruzeiro. O Cruzeiro não pode, em 8 partidas, conquistar apenas 11 pontos. Na semana passada não era cobrar, elogiar. O Cruzeiro... Eu fiquei em silêncio o programa inteiro. Não ficou. E explicar pro torcedor, e que o torcedor hoje, o torcedor de verdade do Cruzeiro hoje, ele está cobrando. Porque um time como o Cruzeiro, com o investimento que tem, ele não pode, em 8 partidas do Campeonato Mineiro, ganhar 3 jogos. Ele não pode ter 45% de aproveitamento. Em 24 possíveis, ele ganhar 11. O torcedor que hoje aceita isso e normaliza isso, ele está errado. Ele está sendo conivente com as coisas que estão acontecendo em campo. Ele está aceitando o futebol medíocre que foi apresentado ontem. Elton, mas era o time reserva. Um time reserva que tinha jogadores de alta qualidade, de altíssimo salário e que devem ser cobrados sim. Então esse é o nosso papel. O que o Cruzeiro vai fazer na semifinal, isso vamos ver. São cenas dos próximos capítulos. Ele pode ser campeão? Pode. Tem totais condições de ser campeão. Mas hoje, o espaço destinado ao Cruzeiro, falando do jogo de ontem, ele tem que ser de puxão de orelha. Clássico do final de semana segue rendendo. E agora nós vamos ouvir o CEO de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos, que falou sobre a reunião lá na Federação Mineira de Futebol. Acompanha aí. Mostrar todos os vídeos, áudios, análises, isso tudo foi feito. Inclusive o Cruzeiro deu como uma opinião que a federação começasse a divulgar. Eles mostraram o porquê eles não divulgam. Aí é uma coisa da federação, né, do Cruzeiro. Aí essa pergunta até para a federação, né? Então ficou claro as reclamações que a gente veio fazer nos lances fundamentais, inclusive mostraram todos os lances dos jogos, todos os cartões, discussões, possíveis faltas, enfim, mostraram todos com análise, com VAR e tudo. O que demonstrou pra gente o que nós já tínhamos na cabeça, que o Rodolfo do VAR, ele foi completamente impossível em suas decisões, condicionando todos da cabine, porque ele não esperava nenhum lance para ver o que acontecia, só falava que a questão era normal, involuntária, enfim. No caso específico do pisão no Dudu, que a gente manteve a postura de dizer que era para cartão vermelho, a federação assumiu o erro que deveria ser sim chamado, né? Eles estavam focados no lance anterior de uma possível falta no ataque do Atlético e analisaram de maneira muito supérflua
essa situação do lance do pisão no Dudu. O Rodolfo, em 2 segundos, disse, acidental, e condicionou todo mundo e ficou por isso mesmo. Então, assim, tinha que ter tido uma análise mais profunda e tinha que ter, sim, chamado o árbitro no VAR, e aí só Deus sabe o que ia tomar a decisão, enfim, né? A questão do Gabriel, mesmo a concordância, inclusive, do Cruzeiro, que era para expulsão, também a gente achou de maneira muito intempestiva da parte do Rodolfo, que você escuta a voz dele, lance na cara, cotovelada, enfim, né? Já condicionou o negócio todo, ok, mas na nossa opinião, calma, tem que fazer uma análise mais profunda, porque ele está ali recebendo para fazer essa análise. E no caso do segundo gol do Atlético, mais um erro, porque eles tinham a ferramenta para dar um zoom, e aí ficou claro a falta, ficou claríssima a falta. Então, e eles admitiram que foi falta no lance, e o Rodolfo, e a gente cita o Rodolfo, que na cabine ele é o chefe da cabine, né? Ele precipitou, errou. Na medida prática, o Rodolfo foi afastado dessas semifinais e finais, apesar dele não ser o árbitro aqui, ele é um árbitro paranaense. Nós questionamos também o porquê que veio um árbitro paranaense, sendo que todo o trio era mineiro. Eles explicaram que o Igor foi para Dubai, que o outro estava com esse problema, que o Rodolfo já teria vindo algumas outras vezes aqui, enfim, que ele é um árbitro FIFA, se não me engano ele é FIFA, né? Enfim, errou e prejudicou o Cruzeiro. Tem um trecho onde ele fala, que a gente reconhece também, que não perdeu por causa de arbitragem, só por causa de arbitragem. Então você que brigou comigo aí, que pelo vídeo que eu gravei no Instagram, pode entrar na fila para pedir desculpa, porque o próprio Alexandre Matos destacou isso. Agora é o seguinte, o que eu gostaria da sua avaliação sobre a reunião, sobre tudo que foi tratado e tudo que foi dito ali pelo CEO de futebol do Cruzeiro, Alexandre Matos. Eu só não teria falado da questão do Gabigol, que eu acho que era para ser expulso mesmo, tá tudo bem, enfim, mas... Agora, sobre o Lianco, é curioso, né? A federação hoje reconhece que estava errado. Quero saber se meus amigos aqui também vão reconhecer que estavam errados, quando disseram que não foi nada demais. Porque não chamou pro VAR, né? Exatamente. Igual o Alexandre Matos também falou. Ninguém sabe o que deveria ter chamado. Isso, ela reconhece, o Alexandre explicou. Ninguém sabe o que aconteceria a partir do momento. Isso, a federação reconheceu que poderia ter sido chamado pelo VAR. Isso. A análise seria feita pelo VAR. Está errado não ter chamado o VAR. Então, beleza. Não, você falou que... Você prega, você já falou que ele tinha sido expulso. Mas eu acho que ele tinha prega sido o que o Alexandre falou. Mas é uma coisa que ninguém pode falar. O próprio Alexandre teve esse cuidado de falar, de chamado... Peraí. Houve o erro. O cuidado de não ter chamado no VAR. Houve o erro. Houve o erro de ter sido chamado. Sim. Então, e lá, com certeza, vendo o lance, é expulsão. Na sua cabeça. Na sua cabeça. Na sua cabeça. Não era também? Não. Na minha eu quero saber se vocês vão reconhecer que tem um erro. Na minha não. Erro foi não ter chamado no VAR. Não tinha que ter chamado. Não tinha que ter chamado no VAR. Vocês achavam que não tinha que ter chamado. É óbvio que eu acho. Se eu acho que era lance para amarelo, pra que vai chamar no VAR pra lance amarelo? Hora nenhuma. Vocês acham que não devia nem ter chamado, porque era lance pra amarelo. Não, ninguém falou isso não, irmão. Falaram. Eu falei que era lance para amarelo logo. Vocês dois. Bom, a federação reconhece o erro dela. Bonitão. A federação reconhece o erro dela. E a duplinha não reconhece. Pensei que era pica-pau. E a duplinha não reconhece o erro. É aquele meme do pano. Eu lamento que a duplinha não tenha reconhecido, assim como a Federação Mineira de Futebol. Houve um erro crasso nessa situação. O Lianco deveria ter sido expulso. O Lianco deveria ter sido expulso. Isso aí. Então o Alexandre foi muito bem. Pra cima! O Alexandre Matos foi muito bem na entrevista dele. Ele sempre vai bem. Eu acho que ele era em relação ao Gabigol. Quando ele diz que o Gabigol a gente acha que foi uma atitude muito impulsiva. Cara, o Gabigol tinha que ter sido expulso mesmo. Ele não falou nada disso. Ele não falou nada disso. Nada disso. Você não tá sabendo interpretar o que o cara disse, o que ele disse. Ele tem essa dificuldade. Ele disse que o árbitro já chegou dizendo que foi mão na cara. E isso, Thiago... É uma atitude impossível, burro! Você é burro! Peraí. Tá de sacanagem? Você tá de sacanagem? Você tá desrespeitando o convidado. Eu tô tentando falar, toda hora o nego falando na minha cabeça. Aí eu tô falando, bonitão... Você não pode respeitar o convidado. Peraí, desculpa aí. Tá de sacanagem, não vou pedir não. O cara não consegue ter um mínimo de pensamento. Faz isso pela... Ele fala, houve uma atitude impulsiva do Rodolfo Toschi Max. Ele, Alexandre Matos, não sou eu. Ele diz isso. Você não tá conseguindo interpretar.
opinião dele. Tá deixando eu falar, Não meu. pode falar. Tô falando o que ele Não, disse. Você fala, Você chamou até o falando o que convidado ele de burro. disse. Não pode fazer Não, mas ele isso. foi. Não Desculpa. pode falar isso. Desculpa, ele ter Pode sido. chamar as pessoas de burro. Mas é da minha escolha ele ser. Ele pode te processar. Fica à vontade. Ah, então, doutor André Ele não tem Freud. capacidade mínima para entender o que o cara tá Doutor falando. André Freud, o caçador imagina de se não há facetas digitais. justiça. Vocês não tá Ele vendo. chamou o cara de burro. Cabe um É porque processo? Me fala aí. Não pode ser assim. Olha, Você tá é tratando porque- Fica à de- vontade. Fala o que vocês quiserem. Não vou falar não. Tá em silêncio. De outra Vai. coisa, para de gritar, tá gritando muito alto. Não tem que gritar, que isso não que eu tô falando, não deixa eu falar. Irmão, tá debaixo da Não cachoeira. deixa eu falar, Tá debaixo da bicho. cachoeira? Eu começo a falar. Tá debaixo da cachoeira? Tá gritando por quê, irmão? Ei, Igual maritaca, Tá pô. debaixo da Ah, de cachoeira. sacanagem, bicho. Na visão do nem minha cacatu é tão chata igual você. na visão do nosso digníssimo, o Alexandre Matos deveria chamar Alexandre Sniper, sempre certeiro, Matos, que tem sempre a certeza de que se o árbitro vai lá e analisa, seria a expulsão. Não, o árbitro, eu vi, revi 1 milhão de vezes, você viu, reviu 1 milhão de vezes, você viu, reviu 1 milhão de vezes e tem ainda a mesma postura. O Felipe poderia ter lá a mesma postura, de pegar e não ver nada no lance. O chamar no VAR não condiciona Ele não teve que nenhuma será oportunidade Deixa de ele ver. falar, todo Não, mundo ele não me ficou deixou calado falar. quando Ele não, você ninguém falou. me deixou falar. Tá E insuportável. agora eu vou interromper todo mundo Desliga sem o problema microfone nenhum. dele, falando Ele isso, não por teve a favor. oportunidade de rever Desliga o lance. microfone ele não dele. Teve. Ele assistiu Tá o desligado lance já. da Então posição agora que pode ele tava. gritar à vontade que ninguém vai te o ouvir. que acontece que Aqui, ele só, não ó, entende sobre o VAR. Ele deveria te pedir desculpa. Você Mas aceitaria a se ele pedisse? ignorância de alguns... Seu microfone está desligado, realmente. vou Graças pedir. a Deus. Eu A grito ignorância pegando de o alguns, microfone dos outros, a não gente tem tem que problema. dar o perdão automático para pessoas ignorantes. É o que, né? isso, É o que a gente tem que fazer. A grande realidade, e aí eu não vou discutir o mérito, se era para expulsar, se não era, é o seguinte. O VAR no Brasil, ele é e os juízes que estão ali por trás dele fazem de uma maneira ridícula. Que, por exemplo, a regra do VAR não é você chegar igual, que foi o que o Alexandre de Matos falou, que é o quê? Induzir. É, que o cara já chega falando. Não, teve na cara, teve na cara. Não, realmente não pode ser assim. O que O VAR tem é que para fazer? ser assistente, inclusive o ar do VAR é de assistente. Exatamente. Ele tinha que fazer o quê? Há uma possível falta para expulsão. Chama o árbitro e o árbitro pega e ele vê ali. Ele não tem que falar, olha o soco na cara, olha a mordida. Não tem que falar nada disso. O grande lance do VAR do Brasil é esse, que o árbitro do VAR, ele apita o jogo. Ele fala, ó, tem que fazer isso, porque aconteceu esse negócio aqui, ó, não teve... Por exemplo, se o VAR também tem uma outra situação que o Thiago não entende. O VAR, ele analisa se há uma possibilidade ou não de expulsão. Por exemplo, no caso do Pisão. Eu entendo que até poderia chamar o VAR sim. Agora, o cara do VAR, ele tem que entender que aquilo também é falta. Ó, se ele não tem o entendimento que aquilo é para vermelho, porque não é para amarelo, ele não tem que chamar. Então, a falta de conhecimento técnico do Thiago e a ignorância dele é que deixam ele assim minado, gritando, berrando para ter razão. É uma pena. Em meio, é uma em pena. meio Pois a- não, Thiago Valu, dê sua opinião. Em meio a Eu disse que isso ele tinha que também, ser chamado, foi só o isso. árbitro não é obrigado a atender o chamado do VAR. Não é. Tem- Se ele tiver tido certeza do lance, ele fala... E o outra coisa, posicionamento- nós temos Não, árbitros, se por não foi exemplo, o caso. como Só não estamos foi- colo- não foi o, o caso, Rafael só estamos Klaus, falando o Rafael que Klaus, às vezes ninguém ele é erra, obrigado que a ir eu no acho o nosso chamado do VAR. melhor, e olha que eu acho melhor e tomo porrada quando eu falo isso, hein? Mas pra mim o melhor árbitro no Brasil hoje, você vê o nosso nível, o Isso, Rafael diz Klaus. muito do nosso nível. Ele às vezes erra com convicção, né? Ele erra com convicção. Recentemente, não sei que jogo foi, no Campeonato Paulista, teve um lance que ele bancou. Se ele tivesse sido no VAR, ele teria mudado completamente Marcelo de Lima o Henrique é posicionamento assim dele. também. Marcelo de Lima Henrique também é mestre, mas não está entre os melhores. Não. Né?